Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Antes de mais nada, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Este ano, o Spotify me notificou, agora já no começo do mês, com os episódios mais assistidos, com a quantidade de fãs e tudo mais, não sei o quê. Eu quero agradecer que vocês mais ouviram este ano foi Prometeu Tudo, Não Entregou Nada, Relações Frívolas, é, Efeito Manada e Boa Sorte, Léo Grande. Ou seja, vocês gostaram de 2 episódios falando sobre relacionamentos, que é sobre pessoas com relacionamentos frívidos e quando promete muita coisa, na verdade não faz nada. Gostaram de um episódio onde eu falo sobre a sociedade, o efeito das pessoas seguirem a boiada e simplesmente não terem ideias próprias. E o outro sobre um filme que fala sobre uma senhora na terceira idade que resolve contratar um garoto de programa para descobrir o corpo que durante todo o casamento ela nunca teve oportunidade de descobrir ou de desfrutar dos seus próprios prazeres. Logo, vocês são tão doidos e aleatórios quanto eu. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por terem passado mais este ano de 2025 comigo. Agradecer a todos os habitantes que compartilham, comentam, seguem, curtem, estão sempre nas plataformas, seja no Spotify, seja lá no Instagram, interagindo com o Mundo do Rô Podcast. Agradecer os que também mandam mensagens para mim no privado, falando sobre os episódios e tudo mais. Quero também dizer que em 2026, em fevereiro, o podcast do Mundo do Rô vai completar 2 anos e eu quero fazer um conteúdo diferente aqui para vocês em comemoração a isso. Agradecer porque os habitantes durante este ano chegaram novos habitantes, muita gente que já era habitante continua por aqui. Agradecer então a todo mundo que esteve durante este ano comigo. E aí eu quero hoje fazer um episódio diferente. Por quê? Já que vocês são tão aleatórios quanto eu vou falar sobre um filme que eu assisti e fazer comparações sociais atuais. O filme que eu assisti em questão recentemente é o último filme da trilogia de Downton Abbey, que é o Downton Abbey, O Grande Final. Basicamente, qual que é o mote principal do filme? O divórcio da Lady Mary, que ela simplesmente, por conta de inúmeras razões, ela decide se divorciar do atual marido, e o afastamento do patriarca da família para deixar, entre aspas, o trono, para então ela, como a herdeira e a filha mais velha, assumir as responsabilidades do palácio, né, que eles moram ali, da vizinhança, da pequena província, vamos assim dizer, que são eles os chefes, vamos assim falar. Pois bem, vamos então fazer os pontos de atenção sobre Downton Abbey e 100 anos depois, o que ainda continua dando problema. O primeiro ponto é o choque da sociedade com uma mulher de uma certa idade, já com filhos, se divorciar. Eu sinto que hoje ainda a sociedade vê o divórcio como algo muito assustador. Eu falo por quê? Recentemente a Ivete Sangalo, depois de muitos anos casada, se divorciou e gerou uma comoção na internet enorme. As pessoas simplesmente fizeram um drama de, meu Deus, o amor acabou, onde já se viu, um casamento tão lindo, de tantos anos, determinado. Só que uma coisa que a Ivete falou, que é a mesma ideia do que aconteceu com a Lady Mary, é você estar numa relação que não tá mais fazendo sentido. No filme, a Lady Mary ela se divorcia do marido porque ele é um viajante, ele faz competições e algumas outras coisas, e ela percebe que ele tá cada vez mais distante, cada vez mais longe, cada vez mais frio com relação a ela. Quase não a visita, quase não a vê, quase não tá junto dela, e ela descobre, por algum meio, que ele tá se envolvendo com outras pessoas durante essa viagem. E ela simplesmente diz pra si mesma: eu não sou obrigada a ficar com uma pessoa que não me quer, ou que para manter as aparências, para fingir que eu sou casada com uma pessoa que não tá mais nem aqui. Eu sou uma casada que não tem marido? Ela meio que discursa sobre isso
dessa situação dela pedir o divórcio não porque ela não gosta dele, não porque ela não quer mais ter um casamento ou responsabilidade de uma mulher, mas porque ela percebe que ela tá casada sozinha, que o marido dela não tá nem aí, nem pra ela, nem pra família, nem pra nada. Por mais que o filho que ela tenha não é dele, ele simplesmente não tá nem aí pra ela. Ele simplesmente não aparece nem na casa pra visitar, não faz mais nenhum tipo de presença. Então ela simplesmente decide se divorciar. E o divórcio faz com que as pessoas a excluam socialmente. Porque divórcio, naquela época que você passa a série, mais ou menos década de 30, 40, exagerando 50, uma mulher, quando se divorcia, era decretar que ela era quase uma prostituta. Uma mulher que simplesmente desiste da família e desiste dos preceitos de sociedade, de casamento, dadadás, é uma mulher lascívia. É colocada como quase uma puta, literalmente. Então, ela sofre um boicote de um baile, as pessoas deixam de mandar presentes e comparecer a eventos do palacete, lá onde eles moram, e assim por diante, né? Começa a existir todo um movimento contra ela. Só que ela tem uma família que é a mãe e a antiga sogra dela, que não deixa de ser sogra, que é a avó do filho dela, do marido que ela perdeu na guerra, que as duas simplesmente meio que se unem para fazer com que as pessoas vejam que a filha e a nora, a nora? Nora, ela não mudou, ela simplesmente deixou de ter um casamento por conta de situações que não dependiam dela. Então elas simplesmente armam um jantar e espalham a notícia de que um astro do cinema, que são amigos da família, vão estar lá. E aí as pessoas da sociedade local ali vão até o baile, né, o jantar, por conta disso. E aí elas veem o jeito que ela continua ali na sociedade, ali deles, na casa e tudo mais, que nada mudou. Tanto que num dos jantares o próprio pai dela assume que sim, ele está passando o trono e o comando das terras e das coisas de Downton Abbey para ela, porque ela é a herdeira, a filha mais velha, e a que tem que assumir tudo aquilo. E quando as pessoas ouvem ele falar aquilo, ou seja, ele está do lado da filha, as pessoas param e olham aquilo com outros olhos. E aí acontece um outro evento onde ela é convidada a dar o prêmio para um dos fazendeiros locais e ela simplesmente se vê ali toda, né, sem jeito e tal, e o fazendeiro é uma pessoa super simples, vira e agradece pela importância que ela dava ao trabalho não só dele, mas de todos os outros ali, e que tinha muita esperança de que ela iria continuar mantendo o comando daquilo com amor e com carinho, tal como o pai dela sempre fez. Que todo mundo tinha uma grande admiração pelo pai dela. Ou seja, a sociedade ali começa a perceber que, ok, ela se divorciou, mas aquilo não é um problema. Ela não fez aquilo porque ela não amava mais o homem, ou que ela não queria mais a família, mas porque ela se viu numa situação onde ela não era mais valorizada. E foi basicamente isso que aconteceu com a Ivete. Ela disse num discurso, num show, que estava se sentindo meio sufocada, meio que paralisada, numa relação onde ela não estava mais vendo o futuro. É como se as coisas não estivessem mais andando num sentido que fazia sentido para ela. Então ela simplesmente decide se retirar para que ela não se machuque ou não tenha mais nenhum problema futuro, que ela não tenha mais nada de ruim naquilo. E aí, por que o que me assusta 100 anos depois, basicamente, a sociedade ainda interpreta o divórcio como algo ruim. Elas não conseguem perceber que a mulher tem o direito de escolher de manter-se numa relação ou não. É como se a mulher, depois que casasse, ela tivesse de morrer ali do lado do marido, independentemente do que aconteça. E, gente, 100 anos se passaram. Vamos acordar para a vida. A sociedade tem que entender que a mulher ou o homem, quando não tá feliz numa relação,
podem sim falar tchau para aquilo e falar: não, não quero, não faz sentido, não tô me sentindo bem aqui, não tá mais me fazendo bem essa relação. Então a pessoa pode simplesmente falar que não quer e ir embora. E aí, um outro ponto que tem na série que é muito importante é o estilo de vida e a passagem de poder. Quando a gente começa a assistir Downton Abbey lá na série lá atrás, a gente viu uma sociedade muito mais engessada, muito mais formal, uma coisa muito mais restrita, uma coisa muito mais engessada, moldada, petrificada. E ela é muito representada pela Lady Violet, que é a matriarca mais velha da família, que é a avó da Lady Mary. E aí, conforme a própria matriarca vai avançando na idade, ela vai, entre aspas, perdendo a força e o poder, muitas coisas vão mudando. E a própria matriarca vai começando a perceber que as mudanças não são ruins. E aí ela se retira de algumas coisas, ela decide, então, no fim da vida dela, fazer uma grande viagem para ela se cuidar, aproveitar a vida, viver coisas que ela nunca viveu e tudo mais. E aí a gente descobre que ela, nesse meio ela falece, né? Ela morre por conta de uma doença que ela descobre em pouco tempo e pronto, finalizou ali. Só que esse processo dela de transição, de deixar algumas coisas que eram do poder dela na mão de outros e tudo mais, vai mostrando essa mudança de comportamento na sociedade. E a gente percebe que esse deixar as coisas para gerações mais novas ainda é hoje algo muito complexo. Muitas das empresas, das organizações, mesmo que governamentais, ainda têm um certo receio de deixar na mão dos mais jovens as lideranças. Ainda se mantém muito lideranças de pessoas muito mais velhas, de pessoas de a idade mais avançada, por conta de dizer da sabedoria, das experiências e tudo mais. E a gente percebe, tanto em Downton Abbey quanto na sociedade falando sobre empresas mais jovens, que muitas vezes o jovem consegue ter ideias e comportamentos muito mais positivos e inovadores e que trazem muito mais respostas de lucros e de recompensas muito maiores e muito mais rápidas do que quando se mantém a construção tradicional e hierárquica de pessoas mais velhas e tudo mais. E aí, na própria série, quando a Lady Mary começa a assumir muitas coisas lá na fazenda, no ducado, lá onde eles moram, que o pai dela começa a deixar ela meio que tomando conta desde da metade pro fim da série, muitas coisas vão melhorando, muitas coisas vão avançando de maneira muito mais rápida e muito mais ágil do que quando era ele. E quando chega agora no último filme, que ele se vê contra a parede, que é a hora dele sair, ele se sente muito desconfortável, ele tem muito medo, porque ele fica, nossa, mas ela divorciou agora, como que isso vai, né, gerar de sombra nisso pra ela? Mas será que ela tá preparada 100% pra isso? Será que, o que que vai ser de mim? Eu vou sair daqui desse reino, né, vamos dizer assim, e eu vou fazer o que da minha vida? O que vai ser minha função social? Vou ficar andando por aí com o cachorro esperando só o fim? E aí algumas pessoas que trabalham ali na casa já há muitos anos, ele fala assim pra ele, não tá na hora de você aproveitar e viajar mais com a sua esposa, curtir mais os seus netos, curtir mais a sua vida e deixar um pouco mais esse peso da responsabilidade pra ela, pra você então poder aproveitar mais as coisas? E aí ele começa nesse processo de entender isso, e então vai deixando. E aí, por que que eu tô fazendo esses paralelos? Porque muitas vezes a gente fica preso em coisas ou em situações que já não cabe mais a gente. Que já não faz mais sentido a gente estar ali lutando, se esforçando e tudo mais. É hora de deixar para outra pessoa tomar conta. É hora de deixar para uma outra pessoa fazer o trabalho dela, fazer a parte dela, mostrar que não é só você a única pessoa que precisa estar ali movimentando, se esforçando para aquilo. E eu entendo que Downton Abbey mostra muito isso pra gente. Esses avanços que a sociedade teve, o que ainda precisa muito melhorar, o que ainda precisa muito ser feito, e que as relações amorosas de divórcio, filhos fora do casamento,
relacionamentos homoafetivos, a questão de, eu não gostei de você, acho melhor a gente não continuar junto, e conversar, uma coisa muito aberta e direta, que desde lá atrás da série isso é tratado como um problema, continua muitas vezes até hoje. Muitas relações homoafetivas ainda vivem a penumbra, muitas relações mantêm-se por aparências, muitas pessoas não sabem falar tchau ou pôr um fim nas relações e simplesmente seguem empurrando aquilo porque precisa se manter uma certa conformidade com a família, porque é um status muito bonito, porque existe uma imagem a zelar. E aí eu faço a seguinte pergunta: vale a pena manter tudo isso só por conta de aparências e questões sociais e deixar-se infeliz? Vale a pena se sacrificar tanto por uma vida que aquilo vai passar e vai acabar e você não vai ter vivido o que você precisava ter vivido? Às vezes vai morrer infeliz ou vai ter uma vida infeliz porque simplesmente deixou de aproveitar coisas que deveria ter aproveitado, deveria ter curtido, deveria ter dado oportunidade. Então, habitantes, o podcast de hoje é para falar sobre que a vida, por mais que se passaram 100 anos, pode ser que muitas coisas ainda não mudaram e precisam ser mudadas. E a gente precisa ter uma mente mais aberta a entender que fins são bons, nãos são bons. A mulher, ela tem direito de escolha na sociedade. Relacionamentos homoafetivos não devem ser vistos como um crime, como algo assim assustador, como se fosse dois alienígenas. A gente tem que ver que uma mulher, quando ela engravida sozinha, isso não é um problema. Muitas vezes ela quis daquele jeito. É entender que a sociedade, ela é moldável e mutável e ela precisa ser mais aberta. E entender que nós não estamos mais na década de 30, nem de 40 de Downton Abbey, que em 2025, quase 2026, a sociedade tem que ver as coisas de uma maneira diferente. As pessoas têm que ver as coisas de uma maneira muito mais fluida do que se via há 100 anos atrás. Por quê? Porque a gente não tá mais naquela geração, a gente não tá mais vivendo aquele contexto, a gente não tá mais passando por aquilo. E acho que a sociedade já viveu muita coisa para entender que isso já deixou de ser uma questão. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Assistam os 3 filmes, acho que vale muito a pena. Não precisa assistir a série toda se você não quiser. Mas assiste os 3 filmes. Analise a sociedade dentro daquela óptica do Downton Abbey e analise ela hoje. Veja as coisas que ainda se mantêm. Veja ainda muitos problemas que eles discutem lá atrás, que ainda é discutido hoje, que parece que a sociedade não avançou em nada. E outras coisas parece que avançou tanto, mas que na verdade é um avanço meio que ilusório, meio que parece que tá tudo lindo, mas não tá. Então é isso, habitantes. Obrigado por mais um podcast estarem aqui. Não deixam de seguir a gente tanto aqui no Spotify quanto lá no Instagram. E é isso, e até uma próxima.